Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Continuamos o nosso estudo juntos no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. No último encontro, vimos a primeira parte do trecho que relata a morte de João Batista. Hoje, então, veremos o restante desse trecho a partir do verso 21 até o verso 29. Acompanhe comigo, então, a leitura da bendita Palavra de Deus. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." E jurou-lhe: "Se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei." Saindo ela, perguntou à sua mãe: "Que pedirei?" Esta respondeu: "A cabeça de João Batista." No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: "Quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista." Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram num túmulo. A triste história do fim de João Batista tem, na verdade, por trás a fraqueza de um homem que sucumbiu ao pedido de uma mera menina. Um homem que sucumbiu aos caprichos de sua mulher e da sua filha, que nem era filha dele, era apenas filha dela, com o ex-esposo. Nós vemos aqui a fraqueza de um homem que deveria ter um pulso muito mais firme como homem e como governante, mas que sucumbiu aos caprichos de sua mulher pagã. Aqui o texto diz que chegou um dia favorável, ou seja, tudo indica que Herodias estava maquinando o mal e esperando a ocasião certa para colocar em prática um plano que já estava alimentando no seu coração, de mandar matar João. Então o texto diz: chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, ou seja, aos mais importantes do seu governo, aos oficiais militares, os chefes de 1000, provavelmente, e aos principais da Galiléia, aqueles que tinham alguma importância ali, estavam presentes. Ou seja, ele estava diante de toda a corte mais importante do seu reino. E nesse contexto, então, a filha de Herodias chega dançando, e naquele tempo, segundo o costume, ela certamente estava vestida com algum vestido bastante sensual para chamar a atenção do rei e de todos que estavam ali ao seu redor. De tal modo que o texto diz que ele agradou a Herodes e a todos os convivas, ou seja, a todos os convidados. Nesse momento, então, certamente já pré-instruída por sua mãe, ela recebe uma comenda, ou seja, ela é elogiada por Herodes, mas Herodes, mais que elogiá-la apenas, num ímpeto sem tamanho, simplesmente diz que ele está disposto a dar a ela qualquer coisa que ela lhe pedir. E talvez porque ele percebesse algum tipo de resistência da menina, mas isso certamente porque ela era bastante jovem,
por isso ela está aqui talvez um pouco resistente, ele reforça dizendo: eu te juro, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. O verso 24 diz que ela era tão jovem que ela precisa consultar a sua mãe. Esse era o costume. Os filhos não tinham capacidade de decidir certas coisas por si sós. Eles precisavam então consultar os pais. Aqui ele vai à sua mãe, já que seu pai não estava presente. Herodes não era seu pai. Herodes era padrasto dela. Ela pergunta à mãe e ela responde então, dando vazão ao seu plano numa jogada de mestre: peça a cabeça de João Batista. Verso 25 diz que ela fez isso, mas que provavelmente ela adicionou ainda requintes de crueldade, certamente influenciada por sua mãe. O texto diz: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Ela pede o que a mãe pede, mas acrescenta que seja feito imediatamente, ou seja, sem demora, e que ainda seja colocado num prato a cabeça de João e dada à própria jovem. Que coisa cruel, que coisa mórbida, que relato esdrúxulo de algo que era para ter sido como um prêmio. Que prêmio foi pedido por uma jovem que certamente não teria pedido isso não fosse a influência malévola de sua mãe. Ela pede então que, com requinte de crueldade, num prato, aqui provavelmente um prato feito de prata mesmo, a cabeça de João Batista lhe fosse entregue. Ela não pede simplesmente que ele seja morto, que ele seja morto na prisão e seja então enterrado. Ela pede que ele seja decapitado e a cabeça dele lhe seja trazida à mão. Que coisa cruel! Mas aqui nós vemos ainda que o rei sucumbe a um pedido esdrúxulo de uma menina. O rei certamente, se fosse alguém justo, se fosse alguém que estivesse à altura do seu cargo, deveria ter dito a ela: eu não posso fazer tamanha maldade, ou pelo menos eu não posso cometer essa injustiça. Ele nada fez, mas o rei se deixa influenciar e se deixa persuadir pelas palavras da sua enteada, que eram na verdade as palavras de sua esposa, ou seja, ele estava com medo de sua mulher, e ainda por cima ele se deixou levar por aqueles que estavam ao seu redor. E ao invés de imprimir aqui um ato de um rei que era justo, um homem íntegro, ele aqui comete um ato falho, que deixou transparecer toda a sua fraqueza como rei. Verso 27 diz: enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Aqui está a prova cabal de que nós tínhamos aqui na verdade uma menina que estava agindo por influência de sua própria mãe. E o verso 29 então nos traz o desfecho da história de João. Seus discípulos lhe deram um final digno. Naquele tempo, como até hoje, um enterro digno é o mínimo que se faz com alguém que morre. E aqui ele foi vituperado, sua cabeça foi entregue de forma vil a uma mulher cheia de caprichos, mas os seus discípulos, quando souberam disso, vieram e levaram seu corpo e o depositaram num túmulo. Eles lhe deram um final digno a um homem que certamente não merecia tamanha injustiça, a um homem justo, santo, mensageiro de Deus, como o próprio Herodes o reconheceu. Mas Herodes, num ato de fraqueza, num ato falho, certamente indigno de um rei, de um homem na sua posição de liderança, se deixando levar pela influência dos amigos, se deixando levar pelo pedido de uma menininha, se deixando levar de forma fraca pelo desvaneio de sua mulher,
consentiu e ordenou que João fosse morto. Meus queridos, nós não podemos deixar de refletir um pouco ao fechar aqui essa nossa reflexão. Não podemos deixar de pensar como nós precisamos de governantes que sejam tementes a Deus, como nós precisamos de governantes que sejam éticos, que sejam íntegros, e como infelizmente muitas vezes o que nós vemos hoje é que esses governantes que temos muitas vezes se deixam levar pela corrupção do dinheiro, do poder, se deixam influenciar por pessoas que estão ao seu redor, e na roda de amigos coisas atrozes como esta acabam ocorrendo. O direito é pervertido, os pobres são deixados de lado, aqueles que precisam mais da mão bondosa do governo, de assistência, de ajuda, são os mais negligenciados. Infelizmente, essa é a norma hoje. Está no regime de exceção, governantes que sejam íntegros. Está realmente em falta, está realmente em extinção. Governantes que sejam éticos, que sejam íntegros, que andem na contramão do que a mídia hoje diz que é correto, do que as pessoas dizem hoje que é correto. Como nós precisamos de governantes íntegros, como nós carecemos de pessoas que sejam tementes a Deus, que caminhem e façam aquilo não que as pessoas aprovam, mas aquilo que é aprovado por Deus. Infelizmente não era esse o caso de Herodes. Infelizmente não é esse o caso de muitos dos nossos governantes. Mas como nós cristãos devemos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia daqueles que estão em posições importantes, que têm um ofício, que têm um cargo, para que hajam de modo justo, que hajam com lisura. Que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes. Chegamos ao final de mais um trecho. No nosso próximo encontro, começaremos a analisar aquele que foi um dos grandes milagres realizados por Jesus, tão grande que está registrado em todos os 4 evangelhos. Mas isso nós veremos juntos apenas no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.